ao meu canal BRS Animações. E hoje eu vou contar pra vocês sobre o dia em que eu vim no meio da sala de aula no quarto ano. Tung tung sahur. Tung tung sahur. E tem uma árvore que tem esse fruto daqui, que se chama abil. Ele é uma fruta que é bem docinha, mas tem um problema. Ele também é meio que uma cola. Toda vez que você come, a sua boca fica grudada e você tem que lavar ela com sabão. E o pior de tudo, o caroço dessa fruta tem uma camada de gosma bem escorregadinha em volta. E eu gostava de comer essa coisinha que ficava em volta do caroço quando eu era pequena. Um dia, quando eu já estava de volta em casa, eu resolvi comer um amigo aqui pra escola. E nisso que eu estava comendo essa uns 4 centímetros. Eu engoli sem querer e fiquei assustada, achando que eu toda passando mal. Até que durante a aula de matemática eu comecei a ficar com esses enjoada. Posso ir no banheiro? Não, Bruna, deixa eu acabar esse problema aqui. E aí Ada kejadian misterius yang hanya eu a carteira em cima do material todo. E o cara que saiu também. Eu saí correndo da sala pra acabar de vomitar no banheiro. E quando eu voltei, estava todo mundo em volta da minha mesa analisando meu vômito. E a professora olhando pra mim. Eu estava passando mal e ela não deixou eu ir pro banheiro. E eu era muito boazinha pra pequenininha sair sem permissão. Então eu obedeci. Mas no fim das contas, eu tive minha vingança. Porque ela teve que limpar o meu vômito. E ainda pediu desculpas pra mim. E eu pude ficar o resto da aula deitada no sofá da secretaria, que era muito bom, por sinal. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações! Bem-vindos de volta à parte 2 dos bichos que eu já tive, versão animais exóticos. Todo bicho que a gente tem é perturbado, diferente de um jeito ou de outro. E esses com certeza estão na lista. O nosso primeiro bicho exótico, eu digo que não seja cão ou gato, foi um hamster chamado Penélope. Nós nunca tínhamos tido outro bicho sem ser cachorro, e eu e minha irmã enchemos o saco da minha mãe pra comprar um, no dia que ela foi comprar ração de cachorros. Um dos caras que trabalhava lá chegou pra minha mãe e falou: "Ih, dona, pode comprar um mesmo, isso não é barato, em 3 meses morre." Aí nós conseguimos o nosso hamster. Ele disse que era fêmea, então nós botamos o nome de Penélope. E assim que chegamos em casa com o hamster, meu pai ficou furioso. Mas ele relevou porque eu e minha irmã estávamos super felizes de termos conquistado aquilo. Nós botamos ela na mão do meu pai e a primeira coisa que ela fez foi morder ele e fazer xixi na mão dele logo em seguida. Então já dá pra perceber que eles não eram muito amigos. E outra coisa, nós não sabíamos nada sobre esse bicho. Então eu e minha irmã botamos ela no nosso quarto, super animadas, e ela não fazia nada. Nós chegamos à conclusão que ela devia estar estressada e cansada e deixamos ela na casinha. Quando deu umas 10 horas da noite, ela acordou e começou a correr na Che confusione, salta la rana, che situazione. E ela teve que passar a morar na bancada da cozinha. Só que Penélope era o Houdini dos hamsters, porque ela abria a gaiola, descia pelo fio do interfone, andava pela casa inteira, comia a comida do cachorro, pegava uma meia que estava no chão, levava pro canto entre a nossa cama e o armário. Mas imagina a primeira vez que ela fugiu e a gente acordou e não tinha um hamster nenhum na gaiola. Nós logo pensamos que a Penélope tinha virado um cachorro. Mas alguns meses depois, o irmão teve que começar a fazer quimioterapia e a veterinária ia lá pra casa pra cuidar dele. Aí eu peguei o meu hamster e mostrei pra ela. Olha, tia, esse aqui é o nosso hamster, o nome dela é Penélope. Penélope? Mas isso daí é homem. É, a Penélope na verdade era o Penélope. E a gente não sabia disso porque nós éramos burros. Porque como todo macho, ele tinha o testículo dele. Mas a gente achava que aquilo era a bunda
ainda. E não tinha como na nossa cabeça um bichinho tão pequenininho que nem ele ter um testículo tão grande. E lembra que o cara da loja disse que ele ia viver só por uns 3 meses? Bem, a Penélope durou 3 anos, que é a idade máxima pra eles. Então ela viveu uma vida boa, sendo um agente secreto com sua identidade secreta. Nós também tivemos um coelho chamado Flip Flop. Ele foi um coelho branco de olhos vermelhos que eu dei o meu sangue, suor e literalmente lágrimas pra ter. Todo mês a loja de ração botava uma nova ninhada de coelhos pra vender e eu queria um. Eu dava todos os motivos pros meus pais e por que nós deveríamos ter um coelho em casa, mas os meus pais não queriam nem saber. O nosso quintal era pequeno e um coelho ia acabar com as nossas plantas. Mas aí o meu pai foi transferido pro Rio por um ano em 2008 e nós íamos morar no sítio dos meus avós. Então eles resolveram comprar. O Flip Flop era literalmente o meu melhor amigo. Nós brincávamos juntos, assistíamos TV juntos. Toda noite eu lia um livro pra ele dormir e eu era a única pessoa da casa que ele deixava pegar. Qualquer um que tentasse pegar ele arranhava a pessoa toda. E aí, em uma festa junina da Marinha que a gente foi, um dos amigos do meu pai, que era dono de uma barraca de um jogo que envolvia porquinhos da Índia, ele disse que no final ele ia sortear o nome de uma pessoa e que o porquinho da Índia ia ficar pra ela. Eu dei o meu nome pra ele com a maior esperança possível de ganhar. E o meu pai disse pra ele que mesmo que o meu nome saísse, pra ele ficar quieto e dar pra outra criança. E eu vou te ser sincera, eu tenho quase certeza que o meu nome não saiu naquele sorteio, porque eu nunca fui ganhar essas coisas. E que o cara fez aquilo de propósito só pra irritar o meu pai, porque ele gritou o meu nome e o meu pai olhou pra ele com uma cara fatal e ele rindo horrores. Eu dei o nome dele de Max. O Flip Flop e o Max simplesmente viraram melhores amigos e eles eram inseparáveis. Depois veio a nossa calopsita, Cota, que... porque a gente tava brincando de passar ela de dedo em dedo na varanda. Bateu um vento, ela simplesmente abriu as asas e saiu planando morro abaixo. Nós nunca mais vimos ela. Mas depois nós compramos outra e chamamos de Cota 2. Porque nós temos muita imaginação pra nome. E o cara que vendeu ela pra gente deu uma de brinde com gaiola e tudo, porque ela era muito braba. E a gente deu o nome dela de Det. Bem, como a Penélope, a Cota era na verdade o Cota. Mais tarde, Det e Cota começaram a fazer um ninhozinho e eles eram muito apaixonados. Mas aí um gato passou e pegou a Cota, deixando a Det viúva. Mas a Det era forte, conseguiu passar por isso numa boa. E nós conseguimos amansar ela dando muito amor e carinho. Ela vivia na cabeça da minha mãe e as minhas amigas ficavam loucas quando elas viam um pássaro dormindo na cabeça dela. Ela também dormia com os meus pais, empoleirada na cabeceira da cama. E toda noite, depois que ela acabava de comer, ela saía da cozinha e começava a gritar no corredor. Estamos aqui, Cocó! Vem pro quarto! E aí ela saía andando pelo corredor e parava no meio dele. Vem, Cocó! Aí ela achava o quarto, subia pelo edredom da cama e pedia carinho pra gente. Depois nós compramos um coelho anão, que chamamos de Gucci. Os meus pais compraram ele pra mim, pra eu ficar menos triste pela perda do Flip Flop. Que eu vou explicar em outro vídeo o que realmente aconteceu com ele e como os meus pais mentiram pra mim por 6 anos. Mas o Gucci não gostava de mim. Não importava o que eu fizesse, a relação que eu tinha com ele não era nem pouco igual que eu tive com o Flip Flop. Ele me dava coisas, me mordia, comia o fio do telefone, também comia o fio da máquina de lavar roupa. E quase toda semana o cara do concerto tava lá em casa por causa disso. Mas quando a gente pegou o talento, ele meio que começou a caçar ele. Foi a nossa fase também. Foi mais um filme de terror que outra coisa. A minha família não tem jeito nenhum com peixe. Eu tenho muita inveja dessas casas que tem aquele aquário enorme, com vários peixes lá dentro, e todos estão vivos. Porque o nosso ficava uma semana e morria tudo. Durante uma festa junina, eu extorquei uma barraca de brinquedos que estava dando guppies de brinde. Eu joguei lá umas 7 vezes, devo ter conseguido uns 10 guppies com apenas 4 minutos de jogo. Ou eles morriam por morrer, sei lá o que acontecia, que eles simplesmente faleciam do nada, ou eles se suicidavam. Mas, Bruna, como é que um peixe se suicida? Eles pulavam no aquário, tinha que limpar o aquário e tinha que tirar ele da peneira pra botar no pote por 10 minutos no
caminho